o que é importante avaliar quando a gente fala de permuta no mercado imobiliário, né? Muda alguma coisa em termos de diligência, em termos de documentação que precisa ser avaliado? O que as pessoas precisam avaliar, os investidores precisam avaliar com relação à permuta, seja do ponto de vista de quem é o dono dessa área, né, e está permutando ali, está cedendo essa área para que possa ser desenvolvida, quanto também para o empreendedor, né, para quem busca essa área e vai desenvolver o negócio nessa área de outra pessoa. De uma forma geral, que aspectos, que questões aí que precisam ser observadas quando a gente fala de permuta no mercado imobiliário? Bruno, acho que assim, o primeiro, o que a gente tem que entender, estando do lado do empreendedor ou estando do lado do terrenista, é que existem mais de um formato de permuta, né? Então, me ofereceram uma permuta. Qual permuta? Vou te citar 3 formatos aqui que a gente vê bastante. Uma é a permuta física, né? Eu vou construir um prédio aqui no seu terreno e vou te dar 3 apartamentos, 4, 5, 6, né? Isso é a permuta física. Vou te dar X lotes do meu loteamento. Essa é a permuta física. Tem a permuta financeira, onde você vai lá, o empreendedor oferece 30%, 15%, 40%, a depender do tipo do negócio, do fluxo de recebíveis daquele empreendimento, né? Então você entra na mesma curva de recebimentos que aquele empreendedor e assim que recebeu R$100, você ganha ali 15%, 20% a permuta estabelecida, né? Ou tem um caso que talvez um pouco menos comum do que esses 2 anteriores, que é o que a gente chama de permuta societária, né? É assim, a gente vai montar aqui uma empresa para fazer esse empreendimento e eu vou te dar cotas dessa empresa, né? Só que veja bem, muda bastante a configuração do fluxo de caixa nesse tipo de caso, porque você só vai poder receber dividendos dessa empresa quando houverem dividendos, se houverem dividendos, e, por exemplo, Juliano comentou do RET, né? Se você tiver um empreendimento de incorporação onde tem RET, você só vai receber dinheiro depois do habits, né? Então, assim, isso pode ser um trunfo para o empreendedor negociar melhor no formato A, B ou C, ou para o terrenista, né? Ele receber dinheiro antes ou receber depois, se ele vai receber menos ou mais, né? Então, assim, eu também acho, Bruno, que uma coisa que acontece muito para a gente são regras de bolo, né? No loteamento é 60, 40, na incorporação de casa é 15% para o terrenista, assim. A gente gosta de falar, não existe regra, cada empreendimento é um empreendimento, o que precisa ser feito é um cálculo ao contrário, né, a partir do potencial do negócio, para ver quanto que pode ser pago de permuta para aquele empreendedor, para o terrenista, na verdade. E esse terrenista, o que ele tem que ter em mente, né? Ele tem que ter em mente o seguinte, todos esses fluxos futuros que eu vou receber, eles representam quanto hoje, né? Então a gente já falou de finanças no nosso outro vídeo aqui. Qual é o meu valor presente desses fluxos de caixa? Ele dá mais do que se eu for vender à vista hoje no mercado? Vou te dar um exemplo. Você tem um imóvel de R$1 milhão. Se você quiser vender hoje, você ganha R$1 milhão no bolso. Se você for entrar numa permuta, o valor presente dos fluxos de caixa daquela permuta tem que ser maior ou menor do que o seu R$1 milhão que você pode vender? Tem que ser muito maior, porque você está entrando num risco muito maior também, né? E às vezes essas ponderações não são feitas, né? Às vezes o terrenista ele simplesmente olha os 15% do VGV e como se esse VGV fosse imediato. Não, ele vai estar lá no futuro, ele vai depender do risco de aprovação, ele vai depender do risco de obra, ele vai depender do risco de mercado tomar aquele produto, né? Então, assim, eu citaria esses pontos aí como pontos fundamentais aí de uma análise da permuta. Eu queria só acrescentar que também a qualidade do parceiro é muito importante, né? Você fazer 15% com um parceiro de excelente reputação no mercado e 20% com aquele duvidoso, pode ser que você, entrando no de 20, você nunca receba esses 20, né? Então, não é só o percentual, né? A gente já viu um empreendedor brigando por um VGV, sendo que não tinha nem projeto. Então, você está calculando o VGV em cima do quê? Né? Qual vai ser o projeto? Se ele vai construir 2 vezes o terreno e o outro oferece um percentual menor, mas vai construir 4, o percentual menor em cima de 4 é melhor do que o maior em cima de 2, né? Então, assim, por isso que a gente não gosta de regra de bolo, tem que calcular
um a um, entender as condições de cada um, se um tem torna, o outro não tem, a qualidade da documentação proposta, não existe só um modelo de contrato, existem vários, né? Alguns com mais risco para o terrenista, outros com menos risco, portanto, não é uma resposta para não, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de negociação. Agora, se tem uma coisa que é consenso aqui, é a importância da figura de um bom advogado especialista no setor imobiliário, né? Porque se tem uma coisa que a gente não tem que economizar é aqui, né? Porque a estruturação de um negócio muito bem feito, ela pode representar a garantia de que você realmente vai ter aquele rendimento esperado, de que você vai ter o retorno que você realmente espera com aquele negócio, né? E o oposto também, infelizmente, é verdadeiro, né? Se você faz um mau negócio, uma má estruturação jurídica, às vezes um bom negócio, aquilo que tinha tudo para poder ser um bom negócio, pode acabar indo por água abaixo, né? A gente nunca pode esquecer aquela antiga frase, barato sai caro, né? Então tem muita gente aí que quer economizar uma razoabilidade jurídica, econômica, ou o que quer que seja no início do empreendimento, e depois amarga anos e anos e custos muito mais caros ou até perde aquele imóvel. Me manda a minutinha padrão para copiar e colar. É um problema.